mês da mulher, e o programa nosso hoje vai ser dirigido para as mulheres. Então, março é um dia especial para celebrar a força e o protagonismo das mulheres em todas as áreas da sociedade. E hoje nós trazemos aqui a doutora Anita Barros, e a advogada, e a Leide, escritora, professora, para a gente estar debatendo alguns tópicos sobre a mulher. Então, doutora Anita, boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E a Leide também, boa tarde. Muito obrigada pela sua presença aqui. Boa tarde, muito obrigada, Darcy, pelo convite. Então, tá bom. Vamos ver se a gente vai discutir alguns aspectos aqui entre nós, para depois colocar um pouco do que a Anita faz, do que você faz também, né? Ao longo da história, as mulheres enfrentam um desafio, rompem barreiras e elas conquistaram espaço com a coragem e determinação no trabalho da família, no voluntariado. Ela se encontra, assim, com uma cadeira em vários lugares, ainda não muito na política. E, Anita, você acha que esse avanço trouxe bastante benefício para a mulher já? Trouxe sim, porque a mulher antes ia da casa do pai para o braço do marido, né? Até 1960, de lá para cá que vieram as mudanças. Tem muito avanço sim, mas ainda precisa de muitas coisas. As mulheres precisam acreditar também mais nelas, né? Saber que elas também não têm que carregar tudo nas costas, porque acabou a o seguinte... A tripla jornada de trabalho. Acabou acontecendo o seguinte, com essa mudança houve um desequilíbrio. A mulher assumiu muitas coisas, ser mãe, dona de casa, mulher, vai na feira, lava roupa, enfim, cuida do cachorro. Então sobrecarregou as mulheres, né? E isso precisa ter um equilíbrio também, né? Porque somos seres humanos, sentimos esse baque, né? Então precisa a mulher se conscientizar que ela precisa também se colocar não abraçando tudo, não se achando muitas vezes culpada, porque não consegue ficar com os filhos em casa, quer compensar de outros jeitos e acaba se prejudicando a saúde, né? Anita tem razão. Eu, às vezes, me incomodo com meu próprio comportamento quanto a isso. Eu falei, poxa, quando acontece isso comigo, eu falo, nossa, mas como a idade média ainda se encontra enraizada na minha alma, no meu espírito? Porque, assim, meu marido está lá assistindo televisão, né? Às vezes está com o celularzinho na mão, assistindo lá uma notícia, e eu também estou no celular assistindo a notícia. Mas já é 19 horas, eu falo, gente, a Darcy ainda não levantou para fazer uma comidinha. Pelo amor de Deus, eu tenho que levantar e ir lá esquentar o feijão, fazer uma abóbora, fazer uma carne. Oh, caramba, tá tarde já. Mas olha, depois eu chego na beira do fogão e penso, mas Darcy, acorda, tanto eu quanto o marido poderia ter levantado e ir para a cozinha fazer aquele jantarzinho para nós. Não é só da minha obrigação. Então, nós temos aquele livro, As Mulheres Ousadas Chegam Mais Longe. E nesse livro está bem claro, a escritora do livro fala, quando nós estamos em uma reunião de 4, 5 pessoas e o chefe fala, levanta, por favor, vai buscar um cafezinho. A chefe tem que falar, não, senhor, eu estou gostando muito da reunião, dá para você ir no meu lugar? Então, a resposta bem em cima daquilo que a gente ainda não aprendeu. E a Leide, o que você acha, Leide? Houve evolução, né, com relação à questão do protagonismo feminino, mas precisamos ainda lutar. É importante celebrarmos e lembrarmos também da importância da gente estar juntas para que a gente possa melhorar. Como foi dito, né, existe um aspecto enraizado culturalmente nas pessoas que fazem com que muitas vezes as mulheres se sintam oprimidas dentro do contexto da sociedade. Elas acham sempre que elas têm a obrigação, né? Isso, para mim, ainda que uma família muito tradicional, ainda eu sinto isso, né? Que eu tenho que fazer isso, eu tenho que varrer o quarto, eu tenho que varrer. Minha casa é muito organizada, tudo, mas eu estou sempre na frente. E eu falo, pô, Darcy, você não está colaborando, não é assim que faz. Então, de vez em quando, eu me chamo a atenção mesmo.
por causa disso aí. Bom, Se cobra, muita cobrança, né? Doutora Anita, vamos aqui, então nós temos 30 minutos, vamos ver se a gente fala o mais que a gente puder. Qual a situação da mulher hoje na sociedade? Elas compartilham suas percepções sobre suas lutas que já foram vencidas, quais os desafios que elas ainda persistem e o caminho para uma sociedade mais justa e igualitária. Agora começa com você, Leide. Então, como nós falamos, existe uma evolução, mas existe também um caminho a ser trilhado. Então, precisamos cada dia mais combater a desigualdade de gênero. Porque os homens podem e nós não podemos. Ainda existe esse fator. Ocupar cargos de liderança nas empresas, ocupar cargos de destaque dentro do aspecto do governo, por exemplo. Da política, né? Da política. Então, é importante que a gente também tenha essa consciência e lute para isso. Você viu ontem como que é, a posse lá daquela mulher nas Forças Armadas, que me foge o nome dela agora? A primeira mulher que toma posse como presidente, acho que é das Forças, não sei se é presidente, um cargo importante nas Forças Armadas. Foi uma festa bonita. Na recepção dela só tinha homens. Nossa, nós estamos vivendo no século 22 e ainda a primeira mulher que tomou essa posição foi agora, em 2025. Um atraso demais, então bate com aquilo que a gente está falando, né? Nós temos que avançar muito mais. Justamente, né? Foi a primeira presidenta do Tribunal Militar. Isso. Do Tribunal Superior Militar. Então, é um marco que deve também ser destacado, porque nós estamos aqui avançando gradativamente. E se a gente pensar no caso brasileiro, a gente está votando faz pouco tempo. Então, e aquelas pessoas que trabalham, né, nas casas onde amparam as mulheres que são violentadas, elas contam, eu já entrevistei mulheres que contam cada coisa, do atraso ainda da mente da mulher, do atraso da mente do homem, quando chamam para a delegacia para prestar queixa que foram violentadas, né? E eles querem, a justiça quer ajudar a mulher. Ela fala, não faz isso não para ele fez porque Deus mandou. Então, existe toda uma cultura enraizada também na nossa sociedade de atraso, né? Não é só, a vontade tem, mas muitas vezes também a pessoa não tem essa cultura para entender o que é bom para ela, o que não é, né? Acaba sendo submissa a vida inteira. Bom, então vamos a outra pergunta. Anita, você acha o que disso aí? Você tem outra colocação boa também. Né, ao longo da história, elas se enfrentaram desafios, romperam isso e aquilo. O que você acha que ainda elas precisam esforçar para melhorar? Olha, uma coisa que eu vejo das mulheres ainda, muita culpa com relação a não dar conta de tudo. Tem isso, muita culpa, a gente se cobra muito. Eu já me vi isso no passado, vim crescendo também com meus próprios erros e vejo em outras pessoas. Outra coisa que me incomoda muito, eu acho, chegou a ser um absurdo, as mulheres se matam, fazem absurdos, vão hoje em dia na academia, ficam marombadas, não de se cuidar da saúde é uma coisa. Você querer competir com o homem, nós temos um corpo feminino, não é questão de preconceito. É igual, por exemplo, a geladeira, ela faz gelo, ela gela, o fogão é para aquecer. Se inverter isso, vai dar certo? Então, não dá certo. Então, a mulher se escraviza, inclusive, por a questão da ditadura de uma beleza. Existe isso e de forma horrorosa. É diferente da pessoa se cuidar como ser humano. Todo ser humano precisa cuidar da saúde, de uma alimentação, da mente, porque nós precisamos disso, dessa saúde mental, espiritual, né? No meu caso, que na verdade o espiritual também faz parte daqui. Que as pessoas, saúde, né? Que as pessoas dividem, né? Que as pessoas
acho que o espiritual, sei lá, está onde? Só num lugar. Não, não, nós Não, estamos se o aqui. espiritual não está equilibrado, você não tem paz, É, não tem aquele esqueleto formado. É assim que saúde, como os japoneses falam, né? A saúde espiritual, familiar, e isso e aquilo que eu estudei muito com o japonês, eu sei. Então, essas 5 saúdes têm que estar paralelas tem que para estar você em vencer harmonia, barreira. né? Inclusive quando Hipócrates, o patrono da medicina, ele cuidava desse jeito, né? É, Chegava lá, ele não cuidava um pedacinho. Ai, tá com a mão doendo. Por quê? Por que essa mão está doendo se você não machucou? Tudo tem um porquê, não é verdade? Então, precisa investigar cada caso. Eu vejo essa ditadura que a mulher se submete, umas fazendo absurdos, se matando por conta incutir isso na mente, às vezes a mãe passando, desde criança, tem que ser igual fulano, igual cicrano. Isso é um horror. Isso é horrível, porque você não se rejeita para ser igual a alguma figura aí, sei lá, que colocaram aí, montaram uma figura que também já está já degenerada, você está copiando algo degenerado, entendeu? Então, isso que a mulher compra muito isto, é muito violento psicologicamente, ela se violenta por conta disso. exatamente. E, às vezes, ela se cobra mais do que o homem. Porque ela diz, o homem me aceita só se for assim, mas ela está se aceitando desse jeito? É, Porque se a gente não se aceitar, não se vê o nosso bem, se aceitar não quer dizer você ficar de qualquer jeito, não. Eu sou assim mesmo, acabou. É. Essa coisa assim, que eu chamo síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu sou mesmo. Então, eu acho horrível isso, porque a gente está aqui num crescimento, a gente nasce sem saber falar, sem saber nada, e estamos aqui todo o tempo para um aprendizado. Mas esse aprendizado tem que ter equilíbrio, não sair copiando feito o gado, o que eu vejo é um gado, uma sociedade que parece o gado. Lá está dizendo um negócio, sai todo mundo correndo para aquele lado. Aí muda lá, só correndo. Precisa raciocinar, nós mulheres, como a sociedade toda, precisa aprender a raciocinar. Isso é bom para mim? Isso é saudável para mim? exatamente. A mídia está vendendo, eu quero comprar isso para mim? Eu quero ser mais uma fazendo parte dessa manada? É. Entendeu? Então, tantas mulheres, claro, a gente está se referindo mais às mulheres, e a mulher tem um papel significante, porque ela é que é a maternidade, ela que nasceu para acolher, isso daí não é preconceito, o homem não tem esse perfil. Quando uma sociedade, a mulher se degenerar, gente, acabou tudo. Porque quem deveria acolher e está mais ali com a prole e tudo, criando também, não que o pai não tenha dever, mas nós nascemos já com esse preparo. E não é porque é assim, porque a máquina é desse jeito. Vamos pensar, nossa biologia, nós nascemos assim, por isso, acabou. E o outro também, não que um seja melhor que o outro. Existe muito isso, essa disputa também entre o masculino e o feminino, que é ridículo também, a meu ver. Porque, na verdade, nós todos estamos aqui para um acrescentar ao outro. Entendeu? E todo mundo é importante. Eu tenho minha importância como você, como vocês, o outro também. Somos peça dessa quando máquina. fui professora na universitária, inclusive da escola técnica, eu parava sempre no final, 5 minutinhos, 3 minutos no final da minha aula, para dar um incentivo para todos. Porque tinha aquele que não sabia desenhar, se achava burro, aquele outro não sabia não sei o quê. Gente, aqui todos nós somos iguais. Então, eu sou péssima para matemática, mas me manda subir num palco e criar uma coreografia. Me manda eu fazer um discurso lá, eu já estou lá, na frente de todo mundo. Né? Então, quer dizer, vocês todos são iguais, só que cada um tem uma virtude e você não vai assim, se tornar burro ou se achar burro porque você não sabe fazer aquilo. Você sabe fazer muito mais, talvez, do que aquela pessoa faz. Então, essa síndrome de indignação por você não saber fazer o que ele faz, eu falei, isso daí tem que tirar da sua lista, porque você sabe fazer muito mais coisa. Isso é importante, né? Ninguém vai saber tudo. É impossível, é inclusive, entendeu?
E é bom ser bom em alguma coisa que é da sua alma, o seu dom é importante. É importante, porque aí você cresce com aquilo. Agora, quando fica existindo, eu quero ser igual a ela. Aí eu vou virar escritora, daqui a pouco eu quero ser igual a você. Eu não vou chegar em lugar nenhum, porque eu não me enxergo como eu sou. Não focou também, né? A pessoa fica perdida, né? Fica. E não desenvolve. Agora, voltando aí nesse bate-papo que nós estamos falando agora, eu me lembrei, nesse decorrer da nossa conversa, sobre o Elon Musk, que ele, lá, né, nos Estados Unidos, eles estão separando os atletas que são homossexual, mulher. Ela está lá no campo jogando, mas ela é homossexual. Então, tira aquela mulher de lá, porque a força dela é maior do que aquela menina que é mulher mesmo, que não trocou o sexo. Feminino. Sexo feminino mesmo, que não trocou o sexo. Então, eles tiraram, né, do esporte essas mulheres homossexuais que estavam jogando junto. Elas têm que jogar com homens mesmo, porque o físico... Elas são homens. A biologia é diferente. Não a se biologia é faz diferente. Então, ele não deixa mais, porque pode machucar. Eu achei isso interessante. Nada de preconceito. Mas quanto a jogo, que envolve força, que envolve chute, que envolve... né? Violento. O jogo com o masculino, eles têm confrontos que a mulher não aguenta daquele. Não aguenta não porque seja mole. Porque não nasceu com aquele corpo para aquilo. Aquele corpo. Agora, vamos puxar um pouquinho, e daqui a pouco já passou o nosso horário. O feminicídio é um dos episódios que assusta a nossa sociedade, e principalmente as mulheres. Eu peço para a Leide, quais as questões que envolvem esse feminicídio que a gente não consegue entender, por que não os nossos políticos olhando para esse contexto, não tem mais jeito. É uma sequência que eu estava fazendo uma pesquisa onde as mulheres, a cada 10 minutos, uma mulher é assassinada. O que você acha disso? Acho que esse é um fator preponderante para a gente puxar aqui, até para as nossas autoridades. Sem dúvida, Darcy, realmente é um tema prioritário e importante para que a gente discuta. Antes de eu falar sobre essa questão, eu gostaria só de retomar essa questão que foi mencionada nas suas falas, sobre a questão do cuidado, da economia do cuidado, que as mulheres acabam ficando sempre responsáveis por cuidar das outras pessoas, cuidar dos filhos, cuidar dos pais idosos, cuidar do marido, etc. E essa atividade, ela não é remunerada, ou muitas vezes ela não é valorizada. Então, é importante também que a gente faça algo para se destacar e também para se valorizar esse trabalho. E é importante também, para que a gente avance nessa luta, que a gente tenha uma rede de apoio para as mulheres. Que muitas vezes elas se veem sozinhas. Exatamente. Elas estão sendo agredidas em casa. Nós estamos já indo para a questão do feminicídio. Está sendo agredidas em casa, mas não tem como se manifestar, ou para quem se manifestar, porque muitas vezes ela está sem o quê? Sem um recurso financeiro. Como você falou que entrevistou pessoas, né, na casa de acolhimento, muitas vezes as pessoas elas não têm a quem recorrer e por isso elas se submetem às violências do seu parceiro. Aqui no Brasil nós temos dados, né, do ano passado que mostram que realmente, principalmente em 9 estados que foi feita a pesquisa, que as mulheres estão morrendo. E quando a gente faz um recorte racial, isso representa 60% das mulheres negras e pardas, que morreram em função do feminicídio, que é a morte, não é? Das mulheres em função do gênero. E por que isso ocorre? Por que isso ocorre? Um dos motivos é a questão da desigualdade de gênero. O outro motivo está relacionado à questão do homem, que ele quer ser o quê? O dono, o proprietário. Ele quer ter o controle do que a mulher vai fazer, ele quer mandar. Muitas vezes ele também sente um ódio. Por que ela pode e eu não posso? Não é isso? Então, existe essa questão, além, né,
da questão cultural que precisa ser combatida através de campanha de conscientização, através da educação, como você falou, né, na questão da escola. É importante que a gente também leve essas questões para a escola e comece a mostrar a importância de você ter uma igualdade de gênero. Por outro lado, nós temos leis já voltadas a isso, né? Tem a Lei Maria da Penha e temos também a Lei do Feminicídio, que dia 9 agora de março completou 10 anos. Tem as leis, mas se não cumprir, não adianta nada. Igual essa de distanciamento, tudo, não tem nenhuma barreira. A pessoa vai lá e faz o que tem que fazer, mata mesmo, enfim. O que eu vejo hoje na sociedade, fora a questão das drogas, que virou quase que normal, eu vejo aí e ouço certas coisas que, a meu ver, aos meus ouvidos chocam, até como chama, delivery de drogas, entendeu? Então, né, assim, igual pedir comida, tá? Vai lá, entendeu? E, né, e você vê isso claramente em vários lugares. Porque existe lei, mas não são cumpridas. Porque acontece o seguinte, existe uma banalização disso tudo, está existindo a banalização. E virou, o que passa a ser normal, se eu acho que isso daqui sempre está sujo, está normal, eu vou achar, não vou limpar. E o que está? As drogas estão... mas fulano usa, aí usa a casadinha das drogas, seja elas quais forem, é a bebida alcoólica. Nenhum ser humano pode raciocinar direito ingerindo drogas, ingerindo bebida alcoólica. Só um já prejudica, imagine dois. Não temos essa capacidade, só que uns vão ficar pior e outros melhor, entendeu? Até afeta tudo, entendeu? Afeta o corpo, afetou o raciocínio, afetou o resto. E isso daí a família está também degenerada por conta disso. Aí chega... Os pais, aí vem a sociedade incentivando, às vezes, desenhos, entendeu? Então, as crianças vão crescendo vendo que isso daí é normal. Então, eu vou ser traficante, porque ganho dinheiro fácil. A menina quer ser mulher de traficante, porque ele vive na ostentação. Isso você ouve, as adolescentes, muitos falarem. E não tem um suporte... que deve, fora a educação mesmo, trazer para a educação, mostrar, os pais levarem seus filhos na Cracolândia, por aí afora, mostrando, porque uma coisa é ver, outra coisa é só ouvir falar. E o ver marca mais, entendeu? Marca. Trazer seus filhos para a realidade, uma sociedade que precisa existir, a educação e os pais também. Porque não adianta largar para a escola não está 24 horas. Então, precisa existir uma comunhão entre ambos para poder agregar, trazer outros valores para sair fora disso. Porque leis, se ninguém cumpre, ora a lei, como já falaram no passado, entendeu? Pode cumprir, falar muita lei, ter lei disso, lei daquilo. Mas a sociedade está no momento que eu vejo, precisa refletir o que se quer, os pais para os seus filhos, entendeu? Outro dia, com essa lei que não está proibindo o celular nas escolas, teve pessoas por aí em estados, alunos que bateram nos professores, porque estão enlouquecidos, estão viciados com esse tipo de coisa. E isso é normal? Claro que não é normal. As pessoas estão com a mente cauterizada e cada dia mais doentes, a parte fisiológica, mental, emocional. Entendeu? Por isso que eu digo, 1978, por aí, é que estava chegando os primeiros computadores, 75, 76. Foi quando Ruth Friedman, ela publicou o livro Universo da Arte. Então, ela foi uma das autoras que disse que surgiu o primeiro computador. Parabenizo a tecnologia, parabéns. Só que eu quero ver, daqui 20 anos, que tipo de ser humano vocês vão estar presenciando neste mundo.
vai ser umas pessoas engolindo produtos enlatados e um ser sem agir. Ele não vai ver o sol brilhar, ele não vai ver a formiga carregar uma folhinha nas costas, não vai enxergar uma noite de luar, Não vai o brincar. sentimento de uma música bonita, É. não vai brincar, ela falou. Então, escuta e marca, ela falou. Olha, eu me lembro que eu tinha comprado o livro e ela, nesse livro, ela fala isso, que nós seríamos um ser sem agir, sabe? E olha, chegou a época. Robôs. É. É, Engolindo alguém produto enlatado. dita a ordem, as pessoas seguem aqui e se tira aquilo, porque na verdade o vício leva a isso, qualquer tipo de vício, É. as pessoas estão aqui, tirou aquele produto do vício, as pessoas enlouquecem. E eu vejo, Darcy, que a sociedade, se não se juntarem para modificar isso com educação, trazendo valores antigos, sim, que é básico. Não é. Tem coisa que é necessário trazer do passado. O que é bom, a gente não pode jogar fora. Sim. Em qualquer época. Aula de educação moral entendeu? e cívica. Agora Aula de somar música com o nas que escolas. já tem, somar com isso daqui para estar modificando a sociedade. Pode criar a lei que for. É. Se não tiver princípios, ninguém vai cumprir lei nenhuma, como você está vendo. Tem a lei para não dirigir alcoolizado. As pessoas deixam de fazer isso? Quantos acidentes de trânsito estamos vivenciando? A lei para não matar uma mulher, não faz, mata-se mais. Entendeu? Mais. Quanto Então, mais... precisa se rever isso daí. Igual, por exemplo, essa cópia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, as pessoas lá estão muito doentes também, a sociedade doente. Aí é por causa da arma? Não. É porque a doença está dentro das pessoas e aí explode aí um adolescente, um jovem, sai matando todo mundo. Aí vem aqui outros também, nessa mesma circunstância, matando um monte de gente. Então, a lei, que lei é essa? Lá tem até pena de morte. E aí? Vamos todo mundo nos matar? Precisa parar para rever essa situação de dentro para fora, as pessoas olharem para dentro. Olharem para dentro de si, olharem para dentro para as suas famílias, que ninguém tem que sair copiando aí, feito louco, ninguém, não. Isso daí é prejudicial. Esse livro maravilhoso, né? Lugar de Mulher no Topo do Mundo, que eu já falei várias vezes esse livro, a Leide vai falar um pouquinho do capítulo, porque ela é coautora desse livro. É uma honra ter sido convidada para participar desse projeto como coautora do livro Lugar de Mulher no Topo do Mundo. Foi um convite da minha querida amiga Naile Mamed, que é organizadora do livro. E a história dela é uma história inspiradora, que ela veio de Belém e ela se transformou e está transformando a vida de outras mulheres. Então é importante que a gente também, né, como nós estamos aqui falando sobre a questão do mês da mulher, que a gente lembre também, não é, que nós precisamos o quê? Uma puxar e segurar a mão da outra, para que a gente possa terminar com essa desigualdade de gênero e para que a gente possa conquistar o nosso lugar. E que a gente possa fazer e viver da maneira que a gente acha melhor. Não é? Seja na área pública, na área privada, na área governamental. Então é importante. E aqui esse livro ele é interessante, ele já está como best-seller, já vendeu em inúmeros exemplares e traz aqui a história de muitas pessoas que veem, não é, na mulher a inspiração. E são histórias que vão nos inspirando. O meu capítulo, que é esse daqui... Qual o conteúdo que você desenvolveu aí? Né, que são as raízes ancestrais da mulher preta. Então, a gente vou falando um pouquinho da minha história, como a filha mais velha de 5 irmãos, onde eu sou a única mulher, e onde eu tive que conquistar os meus espaços. Então, como nós estamos falando aqui da questão da mulher, da luta, então a gente vai ter que ir galgando. E um dos caminhos que sempre minha tia-avó, minha avó, minha mãe e meus pais, de modo geral, falavam, estude. Então, um dos caminhos para que a gente consiga, não é, sair desse contexto
é a gente estudar. Então, a partir disso, Exatamente. eu Você teve o privilégio de estar nesse contexto aí. justamente Foi linda a festa. a gente estudou, eu consegui terminar a primeira formada, né, no ensino superior de casa sou eu. Depois eu fiz o mestrado em psicologia social e o doutorado em engenharia da produção. Trabalhei no mundo corporativo, cheguei à liderança de um grande banco privado brasileiro e hoje atuo junto ao desenvolvimento humano voltado para o envelhecimento saudável e ativo. Já estou já com 46 anos, né, de Nossa. trabalho, digamos assim, desde os 15 anos. Bacana. E hoje a gente tem uma startup de impacto social chamada Florescer 50+. E aqui, nesse capítulo, então, a gente conta um pouco dessa história Dessa e história. conta também a importância da gente referenciar, reverenciar e honrar a nossa ancestralidade. Isso é muito importante, Isso é, né? com certeza. Anita, você poderia falar um pouquinho da sua trajetória de profissão? A minha trajetória também, como a maioria das pessoas, vim de uma família simples, né? Meus pais da roça, da Bahia, batalhando, vieram para São Paulo para poder ter uma condição melhor e realmente eles fizeram a vida deles com uma simplicidade, nos deu muita assim, base de honestidade, de trabalho, né? De vencer pelo trabalho. Minha mãe sempre incentivando a gente a estudar, né? Porque ela não pôde estudar, então incentivando. E aí você vê, quando eu fui para a faculdade, no caso da mulher negra, né, das pessoas negras, só tinha, na sala, acho que só tinha eu de mulher negra, e um rapaz que depois ele saiu. Mas, enfim, mas eu nunca me coloquei assim para trás por conta desse tipo de coisa. Obstáculo, né? Nunca Não, foi não, obstáculo. porque, na verdade, a gente vem aqui, cada um vem com desafios, né? Eu vim com os meus e nisso, né? Não tenho, honro as minhas origens, sei que eles lutaram, também tiveram outra dificuldade, já foi mais fácil, minha filha já foi mais fácil. Vim, fiz o direito, fiz pós também nessa área, sou uma pessoa que amo o conhecimento da ciência, de tudo, entendeu? E quando acontece alguma coisa, eu quero ir a fundo mesmo, seja da parte de saúde, da parte de física quântica, entender, eu preciso entender as coisas, né? E na parte espiritual também, não levado para o campo da religiosidade, porque às vezes as pessoas ficam aprisionadas por, a minha religião, mas entender esse universo além daquilo que eu olho. Eu sempre tive esse daí. Desde pequena, eu achava que esse mundo era muito... Quem tinha criado esse mundo esquisito? Que as pessoas cresciam, tinham um filho ou não, mas morriam. E depois eu fui entendendo, né, que depois, por questões de sempre perguntar, então quem pergunta tem resposta, e entender que, na verdade, isso não está separado, o mundo daqui para o mundo espiritual, até porque nós somos espirituais, né? Nós somos ETs, né? Não é outro ET, ninguém é daqui mesmo, entendeu? Então, para você entender isso sem separatismo, porque quando separa, o que está acontecendo? Separa, um vai para um lado, outro vai para o outro, um não pode, tem que somar a espiritualidade com tudo isso, para a gente crescer e ser os seres humanos melhores. Então, gente, olha, chegamos ao final do programa, mas eu quero agradecer a Anita, muito obrigada por estar presente, muito obrigada, eu. Leide. Obrigada. Muito obrigada pela presença.